Uma nova safra de candidatos bolsonaristas concorrerá em outubro a vagas na Câmara dos Deputados e no Senado. Nomes que ganharam popularidade nas redes sociais e foram acolhidos pela extrema-direita a partir da retórica beligerante de Jair Bolsonaro. Confira na reportagem de Alex Mirhan, do Brasil de Fato. Uma nova onda de candidaturas bolsonaristas ao Congresso tentará tirar proveito das brigas e confusões estimuladas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Um exemplo é a médica Nise Yamaguchi, responsabilizada no relatório final da CPI da Covid por seu papel como defensora do tratamento precoce com cloroquina e que agora é candidata a senadora pelo PROS de São Paulo. Ela representa o negacionismo na ciência, que é apenas um dos carros-chefes ideológicos da direita bolsonarista nos últimos anos. Você tem esses elementos, né? Então, quem que é o representante anti-LGBT? Né? Quem que é o representante armamentista? Quem que é o representante dos caminhoneiros? O Zé Trovão, ele virou o tema caminhoneiro. Daniel Silveira acabou virando o tema liberdade de expressão, seja lá o que isso significa para ele. O Maurício virou o termo liberdade de gênero, né? Porque para eles a liberdade de gênero é também a liberdade de xingar o outro gênero. Uma característica que une os novos candidatos, como o citado ex-jogador de vôlei Maurício Souza, é a fidelidade a Bolsonaro e a agenda conservadora. Também é fundamental o respaldo que recebem no ambiente virtual, onde uma militância bem articulada sequestra o debate se valendo de conteúdos falsos, de discursos de ódio e de ataques coordenados a opositores. No caso do grupo mais aliado ao presidente, tem aqui uma meia dúzia de nomes, obviamente, que conseguiu rapidamente se alavancar, até porque você tem um elemento interessante que tem uma certa solidariedade inerente à maneira como indivíduos tentam defender certas pautas. Em que o bloco acaba acreditando e replicando aquilo de uma maneira que se torna verdade. E a ideia é que todos aqueles que defendem aquele conjunto de ideias colocados por aquele determinado grupo são meio que heróis tentando fazer valer aquela informação, aquela verdade. Bruno Antunes estudou o surgimento do fenômeno da trollagem, depois de observar o comportamento das pessoas no ecossistema dos jogos online. Em levantamentos feitos nas redes sociais, ele observou que os discursos de ódio e os insultos, característicos das trollagens de extrema-direita, acabavam dominando os algoritmos com a ajuda involuntária da própria esquerda. O que essa direita também se aproveita? Na tal da cultura do cancelamento. Que muitas vezes é só uma crítica a alguém que fez besteira. Né? No caso de um comentário homofóbico, não é cancelamento, é apontar o dedo para alguém que foi homofóbico. Né? Só que essa rede unida pega e vira para esse cara e fala: vem aqui com a gente que a gente te acolhe. Apesar de o Tribunal Superior Eleitoral buscar acordos de cooperação com as grandes empresas do setor, ainda reina uma espécie de terra sem lei no ambiente virtual. O ordenamento jurídico ele já existe, ele já traz, vamos dizer assim, as ferramentas, ele tipifica condutas e tudo mais. O desafio está realmente na efetivação dessas normas jurídicas. Isso eu reconheço que é um desafio, exatamente pelo fato de que o ambiente de internet, um ambiente em que a fiscalização é muito mais difícil, porque você pode estar falando de uma mensagem sendo repassada em grupos fechados, que depois de algum momento eles são repassados para um público maior. Eu não imagino que a gente tenha uma bala de prata do ponto de vista da legislação e da própria fiscalização que consiga segurar 220 milhões de pessoas que decidirem compartilhar informações sem pé nem cabeça. Depois de 4 anos, o que aconteceu, né, que inflação, fome, Covid, tudo isso, ainda há chance desse tipo de ideia se proliferar ou a situação muda pelo menos um pouco?